Com oração, irmãos. Pai maravilhoso, obrigado por mais essa noite, Senhor. Estamos reunidos para aprender com a tua santa, bendita e poderosa palavra. Abençoe meu dia aqui, Senhor, essa reunião, para que eu possa ensinar da melhor forma, para que meus irmãos possam compreender e que todos sejamos edificados como o corpo de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Hoje eu vou começar aqui uma passagem rápida de Apocalipse. Nós vamos para Apocalipse 16. Pontuei aqui o versículo 15. Então, Apocalipse 16, versículo 15, diz assim: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então aqui, irmãos, em Apocalipse 15 é o próprio Senhor Jesus, falando do modo que ele vem de modo repentino, vem de repente, sem que ninguém o espere, sem prévio aviso. E aqui ele pega essa figura da nudez, né, da roupa, porque às vezes há muitas situações no nosso cotidiano, principalmente às vezes quando nós estamos em casa e pessoas que trabalham na nossa casa, às vezes nós estamos no íntimo, no nosso quarto, e às vezes não estamos trajando roupas como normalmente, e às vezes quando alguém aparece no nosso quarto e abre a porta sem bater na porta, e nos encontra às vezes no estado de nudez ou de seminudez, nós ficamos com muita vergonha. Então é nessa figura que o Senhor Jesus nos diz para que não sejamos surpreendidos. Porque o Senhor Jesus voltará e não baterá na porta, ele não irá avisar quando ele irá retornar. Então aqui é uma passagem de prudência. O Senhor fala: estejam prudentes, estejam vestidos, porque eu entrarei sem bater. Ou seja, eu voltarei sem avisar. Então estejam preparados, estejam prontos. Não estejam descobertos, estejam vestidos de vestes brancas, para que eu não ache vocês, que vocês não estejam encontrados estando em vergonha. Depois, na sequência, alguém está com o microfone ligado, amor? Que só... Ari e Vânia, podem desligar o microfone, por gentileza. Não, agora eu vou pro 19, mãe. Ainda não desligaram, né, amor? Agora, irmãos, eu vou para Apocalipse. Não, desligaram. Vamos pro 19, no versículo 10. Então, Apocalipse 19, versículo 10 diz assim: O anjo estava falando com João, tá? Só para contextualizar. Aí, olha o que João fez em direção ao anjo. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aqui, no versículo 10 do capítulo 19, nós temos duas lições. Então, primeiramente, nós não devemos adorar nenhuma criatura a não ser o próprio Deus. Então, aqui um ser com hierarquia elevada estava recusando a adoração de João, dizendo que só um devemos adorar, que é Deus. E depois, o mais importante vem aqui abaixo, ó, falando que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, isso é a mesma coisa que dizer que tudo que aconteceu de profecia, tudo que aconteceu no Antigo Testamento e que aconteceu no Novo, tem uma só finalidade: testemunhar de Cristo. Então Cristo, ele é testemunhado desde Gênesis, quando nós vimos que, quando foi profetizado que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente, a serpente simbolizando o diabo. Então Cristo, ele é profetizado desde Gênesis até o Apocalipse de João. E toda a Escritura trata disso. Então, todo espírito de profecia, ele vem para testemunhar de Cristo,
da obra que o Messias faria de redenção, de nos religar com o Pai, de nos religar com a Deus. Então aqui esse versículo 10 nos traz essa dupla importância. Explicar que todas as escrituras tratam-se de Cristo, trata de revelar o papel do Messias na salvação da humanidade, e também diz respeito que nós só devemos render adoração a Deus e nenhuma outra criatura. Então de Apocalipse, basicamente é isso que foi mais importante, porque o resto são profecias que irão de se cumprir. E com isso finalizamos o Novo Testamento, irmãos. E aí, antes de ir para o Antigo, queria falar para vocês como é que vai funcionar as demais semanas. O Senhor colocou no meu coração, das semanas seguintes, nós vamos fazer uma leitura linear da Bíblia. Nós vamos ler Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Depois nós vamos continuar no livro de Reis, até chegar em Jeroboão II, que foi um rei de Israel. Quando nós chegarmos em Jeroboão II, eu vou começar a trazer os profetas menores, porque que o Senhor colocou no meu coração? Para vocês entenderem as profecias dos profetas menores, é interessante vocês perceberem em qual realidade o profeta menor profetizou. Então, por exemplo, quando nós chegarmos em Jeroboão II, que vai estar, se eu não me engano, em 2 Reis, o primeiro profeta que foi levantado para falar naquela época foi o profeta Oséias. Então, para vocês compreenderem o contexto de Oséias, vocês entenderem melhor o livro de Oséias, vocês vão estar familiarizados, lendo Jeroboão II, a história de Jeroboão, vocês vão estar familiarizados com o contexto de Oséias, e vocês vão entender muito mais fácil as profecias de Oséias. Então eu estou alertando para vocês não estranharem que a partir da semana que vem nós iremos ler direto o livro de Samuel até 2 Reis. Claro que nós vamos terminar Isaías, que já está no finalzinho, mas concluindo Isaías... Precisa adicionar mais alguém aqui? Deixa eu ver. Ah, foi. Então, completando Isaías, eu vou ficar por um tempo em 1 e 2 Samuel, até chegar em 2 Reis, até chegar em Jeroboão, e aí daremos sequências dos profetas menores também. Então, beleza. Agora nós vamos para 1 Samuel. 1 Samuel, irmão, nós vamos a partir do capítulo 17. Então, 1 Samuel 17. Nós vamos a partir do versículo 28. Então, 1 Samuel 17, versículo 28. Então, aqui, qual que é o contexto dessa passagem? O Senhor pede para Samuel se levantar e... Não, foi mais para frente. O contexto é de uma guerra dos filisteus com o povo de Israel, onde se levantou um homem muito forte chamado Golias. E ele tinha lançado um desafio para o povo de Israel, né? Ele tinha lançado o desafio que se aparecesse alguém de Israel que pudesse derrotar ele em batalha, os filisteus iriam se render ao povo de Israel, mas vice-versa, se Golias fosse bem sucedido, o povo de Israel teria que se entregar aos filisteus. Aí, nesse meio tempo, Jessé, pai de Davi, pediu para ele levar alimento para os irmãos no arraial na batalha, porque os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam na batalha, estavam ali no acampamento que eles tinham montado para enfrentar os filisteus. Então Davi, ele foi ele foi obedecer ao seu pai, levando mantimento aos seus irmãos. E olha só no versículo 28, como que o irmão recebeu a Davi. O irmão que certamente estava cheio de inveja. Porque olha o que o irmão disse, ó. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, olha só, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Eliabe, o primogênito, dava para ver pelo contexto que ele estava cheio de inveja em relação a Davi, né? Porque vocês lembram que capítulos atrás, Samuel desceu para ungir um dos filhos de Jessé
como o próximo rei de Israel. E ali vimos que não foi Eliabe o primogênito, nenhum dos outros filhos de Jessé foram escolhidos, mas o menor deles, o rei Davi, foi escolhido, né? Davi, o pastor de ovelhas, foi escolhido. E ali certamente Eliabe se encheu de inveja do seu irmão. E ali ele interpretou mal a ida do seu irmão, entendendo que Davi estava ali por presunção, para espiar, mas Davi estava cumprindo uma promessa do seu pai, estava sendo obediente ao seu pai Jessé, levando alimento aos seus irmãos. Então aqui fica claro que às vezes a inveja, ela pode nos fazer interpretar uma situação de um modo irreal. Então, tendo ódio de alguém, às vezes inveja, a gente sempre vai premeditadamente pensar mal daquela pessoa, interpretando mal o coração daquela pessoa, sendo que Davi estava lá por obediência, mas Eliabe presumiu que ele estava ali por arrogância, por presunção, por ter inveja. Então, devemos tomar muito cuidado com o que a inveja pode fazer em relação a interpretarmos mal e fazermos juízos falsos em relação aos nossos irmãos. Depois, um pouquinho mais à frente, nós temos o capítulo 17. No 17, ela vai muito de encontro com a pregação de domingo, né? Porque... Deixa eu pegar a parte aqui para vocês entenderem melhor, ó. Deixa eu pegar o trajeto, a parte aqui mais importante aqui para vocês entenderem. Então aqui é o seguinte, ó, no capítulo 17, só para vocês entenderem a relação disso com a palavra de domingo. Davi escutou que o rei tinha prometido certos benefícios para aquela pessoa que se aventurasse a tentar derrotar Golias. E ali o Senhor encheu o coração de Davi de ousadia, e ele propôs ao rei Saul dele enfrentar a Golias. E ali Saul ficou muito preocupado, porque Davi era um pastor, ele não era um homem experimentado em guerras, em batalhas. Só que Davi contou um testemunho interessante, né? Ele contou um testemunho de que quando ele pastoreava suas ovelhas, vinha ora um leão e ora um urso para tentar arrebatar as ovelhas dele. E o Senhor tinha dado poder a Davi ali, e ele foi capaz de expulsar tanto o leão quanto o urso. Então ali, o Senhor mostrou a Davi que ele tinha condições, pelo poder de Deus, de enfrentar criaturas muito mais poderosas do que ele. Porque um leão adulto pesa por volta de 300 quilos. Davi deveria ser um homem franzino, que deveria pesar por volta dos seus 60, 70 quilos no máximo. E um urso pesa muito mais do que isso. Se um leão adulto pesa 370 quilos, um urso adulto pesa por volta de 1 tonelada. E ali Davi foi bem sucedido contra ambos. E ali, na palavra de domingo, o apóstolo, ele disse pra gente, o apóstolo Wagner, que o Senhor ele dá talento de determinada medida para cada um. E ali naquele momento, Deus tinha mostrado para Davi que ele tinha dado o talento dele suficiente para sobrepujar um ser de 350 quilos e um ser de 1 tonelada. Então, o Senhor tinha provado a Davi que comparado com o leão, com o urso Golias, seria uma batalha muito mais fácil para ele. Mas o Senhor tinha testado, provado e tinha mostrado as capacidades que Davi tinha, sendo ungido com o Espírito do Senhor. Sendo que Davi estava muito confiante para derrotar Golias, pois o Senhor já tinha colocado algo superior a Golias debaixo dos pés de Davi. Então isso que o apóstolo falou no domingo também, né? Para nós estarmos cientes das capacidades que o Senhor nos deu, né? Acho que cada um, se for buscar o Senhor e perguntar qual é o seu talento, você sabe mais ou menos quais são as suas facilidades, as suas dificuldades. Você sabe para aquilo que você tem mais facilidade em relação ao que os outros não têm. Então fique atento nesse talento, nesse dom, e tenha confiança de utilizá-lo, de exercê-lo. Porque Davi, ao ser bem sucedido com o leão e com o urso,
ele tinha certeza que o dom que o Senhor tinha lhe dado seria mais do que suficiente de sobrepujar Golias. Então, que isso esteja proposto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que vocês investiguem, que vocês percebam esses talentos e que vocês coloquem esses talentos à prova, que vocês realmente o utilizem, tanto no dia a dia quanto na obra do Senhor. E depois, mais à frente, no capítulo 18, nós vamos ver alguns atributos importantes de Davi e algumas mazelas de Saul. Ó. Então, no capítulo 18, nos versículos 5 ao 7, diz assim, ó, então, primeiras virtudes de Davi. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse e conduzia-se com prudência. Ou seja, Davi se colocava em situações onde ele poderia sempre estar apartado do mal, da má situação, da situação que poderia de ser danosa. Então Davi ele estava sempre a passos, ele sempre se antecipava a uma situação ruim. Então isso que significa se conduzir com prudência. E Saul o pôs sobre homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. Então, como Davi se conduzia com prudência, ele era bem sucedido nos seus projetos, e isso foi lançado aos olhos de Saul, e Saul colocou ele em cargos elevados, em cargos militares elevados, por ele ser bem sucedido nos seus empreendimentos. Só que, por Davi ser elevado depois, olha só o que aconteceu no versículo 6. Ó. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres todas, de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumento de música. Olha só agora no versículo 7. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. E aí, então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Então aqui vemos, irmãos, às vezes, quando nós somos colocados em posições elevadas, às vezes algumas pessoas podem vir e nos elogiar, nos glorificar, e elevar a nossa estima. Então pode ver que Davi, a presunção não foi de Davi. Davi não se colocou nesse lugar. Foram as mulheres que cantaram essa canção, colocando Davi numa posição mais elevada do que Saul. E Saul ali se indignou, porque sendo rei de Israel, ele não suportou ver um homem mais baixo que ele na hierarquia ser colocado numa posição mais elevada. Então, ele teve o mesmo sentimento de Eliabe. Ele teve inveja de Davi. E essa inveja, veremos mais à frente, que geraram consequências ruins ao ponto de Saul querer matar a Davi futuramente. Então, aqui mais uma vez, a advertência contra a inveja, né? E a ênfase em nós nos conduzirmos com prudência, ou seja, nos conduzirmos a passos distantes do pecado e de situações que podem não ser adversas. E aí, seguindo, nós vamos, ainda no capítulo 18, nós vamos ler o versículo 23 a 25, aonde vai ficar mais uma vez evidenciado o quanto que Davi era humilde e o quanto que a inveja de Saul estava corroendo ele. Ó. Então vamos lá para o versículo 23 do capítulo 18, que diz assim, E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi, então que palavras que foram essas? Foram palavras aonde Saul, ele tinha colocado no coração dele de fazer Davi o seu genro, mas não com motivo bom, não com motivo de Davi pertencer à sua família, mas com motivo, ele queria fazer uma promessa a Davi. Se você for e matar os filisteus e me trouxer 100 prepúcios, eu lhe darei permissão de casar com a minha filha. Qual que era a intenção de Saul? Que Davi fosse para o fronte da batalha e fosse morto pelos filisteus, para que a mão dele não fosse a mão que matasse a Davi, porque ele temia Davi, porque ele reconhecia que Deus estava por detrás de Davi. E aí os servos de Saul comunicaram isso para Davi, e olha só como Davi recebeu essa notícia dessa oferta de ser genro do rei. Olha só no 23.
E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Então aqui já vê um homem humilde, que se julgava pequeno e desprezível para ser genro do rei. Então via que essa presunção não era dele, o povo o elevava diante de Saul e não ele próprio. Aí no 24 diz assim: E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepulsos de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Então aqui deixa explícita a vontade homicida de Saul, de que Davi fosse morto por uma cilada, que os filisteus arrancassem a cabeça de Davi. Mostrando mais uma vez os frutos da inveja, né? Então Eliabe fez ele fazer juízos falsos, fez ele pensar coisas erradas do seu irmão, inventar coisas falaciosas, e a inveja de Saul fez Saul premeditar a morte de seu servo, que lhe era fiel e que era tão humilde ao ponto de não se sentir digno de ser genro. E aí, no capítulo 19, vou fazer um resumo rápido aqui, nós vamos ver essa injustiça pesando grandemente sobre Davi, né? Onde Saul já tenta transpassar ele com a lança, já premedita matá-lo claramente, e sem Davi ter feito nada sobre isso, né? E nós vamos ver mais pra frente como Jonas vai livrar Davi desse episódio, mas então a gente começa a ver aqui Davi sempre injustiçado. Então, injustiçado pelo seu irmão que, por inveja, mentiu sobre as suas intenções no campo de batalha. Depois vamos ver um rei do qual ele tratava bem, que ele apaziguava com a harpa o mau espírito. Vamos ver esse rei tentando matá-lo, afrontá-lo, sem nenhum motivo por detrás, porque Davi, nós vamos ver várias vezes, muitos salmos foram entoados por Davi sobre essas injustiças, dele não entender por que as pessoas queriam a sua morte, queriam prejudicá-lo, porque ele não premeditou o mal contra Saul e nem contra o seu irmão Eliabe. Então nós vamos ver Davi fruto de diversas injustiças. E aí, no capítulo 20, no versículo 12 e 13, nós vamos ver uma promessa bonita entre Jonatas e Davi, aqui, ó. Então vamos para o capítulo 20, no versículo 12. Disse assim: Disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, sondando eu ao meu pai amanhã, às estas horas, ou depois de amanhã, eis que se houver coisa favorável para Davi, e então não enviar a ti, e não te fizer saber, o Senhor faça assim como Jonatas outro tanto, que se aprover a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos seus inimigos de Davi. Então o que aconteceu aqui, ó? Então Jonatas, ele fez uma aliança com Davi. Se ele percebesse que Saul tinha intenções homicidas, tinha intenções de matar a Davi, Jonatas colocou como juramento, como Deus como testemunha, que se ele soubesse de algum plano contra a vida de Davi, ele comunicaria isso a Davi. E ele pediu em retribuição que Davi jurasse pelo mesmo Deus, que quando o Senhor desse vitória de Davi, porque Jonatas reconhecia que um dia Davi seria bem-sucedido e seria rei de Israel, que Jonatas não se esquecesse dos seus descendentes, que Davi não se esquecesse dos descendentes de Jonatas. Porque era costume, na antiguidade, que quando um rei despusesse o outro, que quando um rei derrotasse um outro, então, por exemplo, se a dinastia de Saul chegasse ao fim e Davi subisse ao trono, os descendentes do rei antigo seriam uma ameaça. Então era uma tradição o novo rei matar todos os descendentes do rei antigo. Então Jonatas fez uma aliança, já reconhecendo que Davi seria glorificado por Deus, que Davi poupasse os seus descendentes. E veremos mais à frente que Davi cumpriu essa promessa, porque Jonatas teria um filho chamado Mefibosete,
qual o Davi cumpriria essa promessa a Jonatas. E Jonatas também cumpriu essa promessa, porque Jonatas saberia futuramente que Saul tinha um plano para matar a Davi, e Jonatas comunicou isso a Davi e fez Davi partir em segurança. E aqui a importância é deles honrarem essas promessas, porque eles estavam jurando pelo Senhor. Eles colocaram o Senhor como testemunha, mostrando o peso da palavra deles. Então, como servos do Senhor, nós devemos ter este peso da reputação por sermos servos do Senhor, pelo Senhor ser o nosso Pai, pela fé, que toda palavra que nós lancemos no mundo, não só a irmãos, mas a ímpios, deve ter o peso do Senhor por detrás, para que depois o ímpio não venha e fale, olha só, o crente prometeu tal coisa e não cumpriu, e nós envergonhemos o Senhor. Então, que nós tenhamos o peso do Senhor nas nossas vidas, e tentemos ser verdadeiros e genuínos, para que não envergonhemos ao Senhor, pois o ímpio vai estar pronto para nos acusar como servos de Deus. Então, que estejamos prontos a dar bom testemunho, e termos o Senhor sempre nas nossas costas, e sejamos sempre zelosos e mantermos uma boa reputação do Senhor, que a reputação do Senhor preceda a nossa própria reputação. Depois, na sequência, nós vamos para o 21:6, onde o Senhor Jesus fala no Novo Testamento. Ó. Então, só vou ler o 21:6 e depois vou recordar para vocês quando o Senhor Jesus lançou mão desse versículo. Diz assim no capítulo 21, versículo 6. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia que aquele se tirasse. O que aconteceu aqui, irmãos? Davi já havia fugido de Saul, com a ajuda de Jonatas, e ali uns homens fiéis foram se achegando a Davi na sua jornada, por Davi ter bom testemunho, por ser um homem de reputação ilibada. O Senhor fez muitas pessoas confiarem nele e perceberem que ele não era um traidor do rei Saul, mas ele era um homem justo e estava sendo injustiçado pelo rei. E aqueles homens naquela jornada estavam com muita fome e não tinha pão comum para eles comerem. E ali, Davi viu uma oportunidade de se chegar ao sacerdote, de poder comer os pães da proposição. Só que estes pães só era lícito do sacerdote comer. Qualquer outro que não fosse o sacerdote que comesse esse pão, estaria cometendo um pecado mortal contra o Senhor e seria digno de ser morto. E ali o Senhor Jesus usou esse mesmo exemplo no Novo Testamento, quando os fariseus perseguiram os apóstolos por eles estarem colhendo, né, espigas no dia de sábado, né, como se eles estivessem trabalhando no dia de sábado. E o Senhor Jesus usou essa passagem. Vocês não viram, fariseus, o que Davi fez no dia de sábado, quando teve fome e pegou os pães que era proibido dele pegar e deu de comer às pessoas que estavam com fome junto com ele? Então o Senhor Jesus estava ensinando ali o famoso misericórdia quero, não sacrifício, né? Porque ali existe um mandamento superior a todo o mandamento que o Senhor fala, que é a manutenção da vida. Então, manter a vida, manter o homem vivo, é um mandamento que excede qualquer outro mandamento abaixo desse. Então, naquele momento, Davi ele não comeu o pão para poder profanar o sábado, ou para poder profanar o pão da proposição. A preocupação de Davi era que tanto ele quanto os homens que estivessem com ele sobrevivessem. Então Davi não estava pensando em si mesmo, em comer o pão de forma vã. Ele não estava desprezando o pão do Senhor, fazendo pouco do pão do Senhor. Mas ele estava preocupado em manter pessoas vivas. E por isso o Senhor não lhe imputou o pecado. E o Senhor julgou justa a causa dele poder comer estes pães, nas quais não era lícito. E o Senhor Jesus estava tentando ensinar isso para os fariseus. Entendeu? Então, não sejam legalistas perversos. E não impeçam esses homens que comam no dia de sábado porque eles estão com fome. Porque é mais importante o homem sobreviver, suprir, do que guardar o mandamento e este homem vir a perecer. Então, mais uma vez aqui, aquele reforço de misericórdia quer e não sacrifício, né? Que o Senhor Jesus nos ensinou tanto no Novo Testamento, e que Davi aqui serviu como exemplo, como arquétipo,
que o Senhor Jesus usaria no futuro. Depois, no capítulo 22, eu vou fazer um resumo, porque é muito grande. Mas o que aconteceu aqui, irmãos? Pega água para mim, mãe, por favor. Obrigado. No 22, Davi, ele ainda está fugindo de Saul. E aí, o que acontece? Ele vai parar em Mispá, na terra dos Moabitas. E qual que era a preocupação inicial de Davi ali? Fazer os seus pais estarem em segurança. Então Davi pegou seu pai e a sua mãe, Jessé e a sua mãe, que não citam o nome da sua mãe, e coloca eles na proteção do rei de Moabe ali, que estava em Mispá, na cidade de Mispá, que era uma cidade murada, uma cidade que tinha muro, que tinha proteção, que tinha soldados. Davi, aquele mesmo homem que estava correndo perigo contínuo diante de Saul, teve a preocupação, enquanto a sua vida esteve em perigo, de preservar os seus próprios pais. Olha só quanto o coração dele é segundo o coração de Deus. Então ele se despiu de si próprio, ele tirou a vida dele do centro e se preocupou em pegar os pais, colocar os pais num lugar seguro para então sim ele ir se assegurar. E ao fazer isso ele estava se colocando em risco, né? Porque Saul poderia ter conhecido esse movimento dele pegar os pais e colocar, e o Saul poderia ter ido lá. Só que o mais assombroso vem na sequência. Por quê? Porque ele poderia ter ficado ali, naquela cidade murada, ele poderia ter se refugiado e confiado no rei de Moabe, confiado na cidade de Mispá. Mas ali o Senhor pede para ele sair de lá e ir para outra região. E ali nós vamos ver Davi obedecendo o Senhor numa situação conflitante. Porque qual que era o natural? Davi se proteger numa cidade reforçada, ou Davi sair da proteção dessa cidade e se refugiar no deserto? A lógica diria para Davi ficar numa cidade murada e se refugiar junto com seus pais ali, e ficar sob a proteção de Moabe, sob a proteção de Mispá. Mas Davi obedeceu ao Senhor e foi no contrafluxo. Ele obedeceu ao Senhor fazendo o que naturalmente poderia lhe deixar desprotegido de Saul. Então ele obedeceu ao Senhor, mesmo o Senhor pedindo para ele algo absurdo. A ele renunciar a uma cidade que poderia estar protegendo ele. Então você vê a confiança que Davi tinha no Senhor, de poder obedecer no Senhor, mesmo quando o Senhor estava lhe pedindo algo absurdo, de expor ele à falta de proteção do deserto, e à fome do deserto também. Porque na cidade ele teria alimento, ele teria comida para ele e para os seus homens. No deserto, ele poderia morrer com fome mais uma vez, ele não tinha garantia de poder comer. Então ali ele confiou verdadeiramente que o Senhor era o seu refúgio, que o Senhor lhe daria proteção, que o Senhor lhe daria abrigo e que o Senhor alimentaria ele e aos outros. Ele estava confessando isso ao obedecer o Senhor nessa situação adversa que o Senhor propôs a ele. Olha só como ele era um homem realmente segundo o coração de Deus. Depois, na sequência, nós temos o 23, onde eu vou resumir também porque é muito grande. Mas o que aconteceu aqui? Uma cidade estava em perigo, os filisteus estavam atacando uma cidade, Davi estava perto. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês, irmãos, uma pessoa que está foragida, uma pessoa que está fugindo de alguém, ela quer ficar em evidência? É claro que não. Ela quer desaparecer e não quer que o nome dela apareça em nenhum lugar. Só que Davi, ele é aquela pessoa que se compadecia com o sofrimento do seu povo. Então ele estava vendo israelitas sendo ferido pelos filisteus, e ao invés de se abster e continuar fugindo, ele consultou o Senhor e disse: Senhor, irei e pelejarei contra os filisteus e livrarei Keila, que era a cidade que estava sendo afligida, e o Senhor falar, subirá. E ali, mais uma vez, Davi subiu, em desvantagem, mais uma vez, porque ele estava em desvantagem de números, e uma vez que ele pelejasse com os filisteus,
isso ficaria ao conhecimento de Saul e ficaria mais fácil de Saul rastreá-lo. Mas por obediência ao Senhor, como o Senhor pediu para ele subir, ele foi, obedeceu, e eles foram bem-sucedidos. E ali Saul descobriu que Davi estava ali naquela cidade, falou, agora sim eu vou pegar Davi, porque ele está numa cidade murada, certamente conseguirei cercá-lo. E ali, Davi, naquele momento ele consultou o Senhor e fez duas perguntas ao Senhor, né? A primeira pergunta foi, Senhor, Saul verdadeiramente subirá e me encontrará aqui nessa cidade? Aí o Senhor respondeu, sim, ele subirá, ele está indo aí. Isso aí, e Davi fez uma segunda pergunta, esse povo vai me entregar para Saul? Eles entregarão você. Olha só. E aí você vê a ingratidão do povo também, né? Porque o povo acabou de ser salvo por Davi, o povo viu Davi e os seus homens enfrentarem os filisteus e derrotarem os filisteus, e eles ainda assim entregariam a Davi. Então, para você ver como o povo era ingrato, que o povo de que não tinha a mínima gratidão por Davi, que tinha livrado ele das mãos dos filisteus. E ali, o Senhor falando isso, obviamente, Davi saiu e se refugiou mais uma vez, fugindo da face de Saul. Mas você vê sempre, irmão, a disposição de Davi, como era contínuo, de Davi consultar ao Senhor em todos os seus empreendimentos. Então Davi ele não fazia nada segundo o seu conselho, mas ele sempre buscava o conselho do Senhor para tomar as melhores decisões. E é nisso que estava se tratando o texto, quando eu falava que Davi se conduzia com prudência. Se conduzir com prudência é consultar o Senhor nas decisões mais essenciais da vida, para que o Senhor possa direcionar você para as melhores decisões. E aqui nós vemos exatamente isso traduzido em Atos. Davi dando luz a essa prudência que foi falada anteriormente. E depois dessa fuga, novamente de Keila, no versículo 23 nós vemos essa perseverança de Davi em consultar ao Senhor. E no 24, esse sim eu vou ler, irmãos, porque é muito importante. Então vamos lá para 1 Samuel 24. Nós vamos ler do 9 ao 21, onde nós vamos ver Davi cumprindo o evangelho. Então Davi, para vocês terem uma noção, irmãos, ele existiu exatamente 1000 anos antes de Cristo. Então 1000 anos antes do Senhor Jesus encarnar, Davi estava cumprindo o evangelho que o Senhor Jesus depois anunciaria. Olha só como ele cumpriu o evangelho. Ó. Vamos a partir do versículo 9. Então vou contextualizar antes de ler o 9, tá? Então, Saul entrou numa caverna, da qual ele soube que Davi e os seus homens estavam, e ele foi urinar, né? As versões mais antigas falaram que ele foi cobrir os pés, né? Cobrir os pés é vulgo, vai urinar no chão, né? Ah, não sabia. Mas as versões mais atuais provavelmente estavam falando que Saul foi urinar. Eu imaginei ele pegando uma cobertinha. Ou pondo uma sandália, né? É. Mas ele foi fazer xixi. E ali os homens de Davi notificaram a Davi que Saul estava lá. E Davi teve a oportunidade de matar a pessoa que buscava a sua morte. Só que ali, então esse foi o contexto, tá, irmãos? Então Davi teve a oportunidade de matar a Saul. E olha só o que ele... E ao invés de matar a Saul, o que ele falou aqui, a partir do versículo 9, do capítulo 24. E disse Davi a Saul, por que dás tu ouvidos às palavras dos homens, que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram, que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Então Davi está falando, ó, eu estou numa situação que eu poderia ter te matado, e as pessoas pediram para te matar. Porém, a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque Davi tinha rasgado, né? Porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor, olha só, entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após que saiu o rei de Israel, olha só,
que Davi vai falar agora. A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Então olha só Davi mais uma vez se despindo de toda a vaidade, de toda a arrogância. O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, então antes de ler o 16, então são as palavras de um homem reto, de um homem íntegro, que teve a oportunidade de matar o seu inimigo e não matou, e declarou isso para Saul. Então Saul naquele momento viu que se realmente Davi tivesse premeditando o trono, se ele realmente estivesse tentando usurpar a sua posição, Davi teria matado ele de imediato. Mas Davi testemunhou que Davi teve essa oportunidade e não o fez. Então olha o que Saul falou aqui no 16. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. Olha só. Então ele se constrangeu com o ato. E disse a Davi, então Saul disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste, olha o evangelho aqui, ó. Tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensaste com o mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Olha só o evangelho agora no 19 de novo. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, ó, o mesmo juramento que Jonatas pediu a Davi, Saul está pedindo agora. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou a Davi a Saul, e foi Saul para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Então, irmãos, aqui praticamente o Senhor consolida o reino de Davi, o reinado, porque o próprio Saul profetizou ali com aquelas palavras que Davi seria o próximo rei. E Saul tinha tanta certeza que compeliu Davi a um juramento, porque ele tinha tanta certeza que Davi seria rei, que ele falou: quando você chegar lá, quando eu sair do meu trono e você for o próximo rei, poupa minha família, poupa os meus descendentes, não passe eles ao fio da espada. Saul pediu esse juramento. Então nós vemos aqui, irmãos, nesse comecinho no livro de Samuel, quantas virtudes Davi tinha, né? Nós vamos ver mais para frente as partes ruins de Davi, mas olha quantos atributos positivos ele tinha. A sua prudência, a sua perseverança em consultar ao Senhor, a sua compaixão do sofrimento alheio, a sua hesitação em ferir o seu inimigo. Então, a compaixão pelo seu inimigo, não querer afligir aquele que procurou a sua própria morte, cumprindo o evangelho de Cristo, né, que o Senhor Jesus disse, né, orai pelo que vos persegue e vos maltratam, amai os vossos inimigos. Então, Davi já estava cumprindo tudo isso 1000 anos atrás. E não foi à toa, então, irmãos, que o Senhor Deus lhe fez uma promessa que da sua herança, dos seus descendentes, ele suscitaria o Messias, que queria salvar Israel. Então você vê quantos atributos, realmente, como Davi verdadeiramente era um homem segundo o coração de Deus, né? Não foi à toa que o Senhor disse essas palavras de Davi. Ele tinha verdadeiramente atributos maravilhosos. E como o apóstolo Wagner disse no domingo também, Davi ele tinha consciência dos seus talentos, dos seus dons, da medida que o Senhor colocou nele, e ele não escondia os talentos, ele colocava esse talento à luz. Ele praticava esse talento, como nós vemos no episódio de Golias. Quando o Senhor deu o talento de derrotar o leão e o urso, ele não escondeu esse talento contra o Golias. Ele percebeu Golias e manifestou esse talento. Então ele produziu frutos com o talento que o Senhor deu para ele. Ele não escondeu, ele não se ocultou de Golias. Então, para você ver como essa palavra que o apóstolo Wagner nos abençoou no domingo, já tem prática completa em Davi e nos nossos dias também. Então, que nós não escondamos este talento, né? Então, aqui eu finalizei 1 Samuel. Mas aqui no 24, o Saul encerra a caça a Davi, ele para de Não, perseguir? ele vai continuar. Ele vai continuar. Ele vai continuar. Ah, tá. Ele vai continuar. Porque no fim, né?
por mais que Saul tivesse a certeza, né, ele tinha muito medo de ser desposto e de que Davi realmente matasse a todo mundo, né? Por mais que ele tenha visto que Davi o poupou e fosse um homem justo, ainda a sede de poder, o poder, é muito difícil o homem que tem poder abrir mão dele, né? Nós vemos pelos nossos próprios políticos, né? Muitos homens que ascendem à política ilibados e quando ascendem ao poder são corrompidos, né? Ilibados assim com aquele caráter que a gente pensa que jamais vai se corromper. Por exemplo, Lula, em 2002. Muitos nós acreditávamos, eu mesmo acreditei, que pelo Lula ter provado a pobreza, por ele ter sido pobre, por ele ter sido miserável em Pernambuco, comendo calango, quando ele ascendesse ao poder, essa situação adversa que ele enfrentou antes de subir à presidência, ele iria se compadecer e não iria se corromper. Mas nós vimos o contrário, nós vemos o Lula se corrompendo, sendo pego no escândalo do mensalão e sendo preso, né? Então, o poder realmente corrompe. E Saul foi corrompido pelo poder e não queria mais abrir mão dele. Então, mesmo naquele momento ele poupando a Davi, depois ele tentaria tirar a vida de Davi novamente, porque o poder realmente corrompe ao homem. Então, o homem que está tentando ascender a uma carreira política ao poder, precisa ter um comprometimento com Deus muito grande, mas é muito difícil mesmo não ceder. Então, sim, ele vai continuar perseguindo Davi, vai ter jeito. Ali, realmente... Parecia que ele ia parar. Mas ele vai ter que ser morto mesmo para deixar Davi em paz. Não vai ter jeito. E aí, por fim, vamos para Isaías rapidamente. Vamos começar em Isaías 53. Então, Isaías 53. Nós vamos ver aqui rapidamente. Deixa eu ver só. Nós vamos ver o papel do Messias, né? Vamos começar aqui, ó. A partir do versículo 2, para vocês entenderem o papel do Messias claramente em Isaías 53, ó. Está escrito assim, no versículo 2 do capítulo 53. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, olha só, e não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então Cristo, ele não veio com formosura, ele não era um homem belo, ele não era um homem trajado de trajes belos, de trajes bons, assim como o próprio Jesus falou de João Batista também, né? Quem vocês esperavam que aparecesse quando apareceu João Batista, né? Alguém trajado de vestes reais, né? Então, na semelhança de João Batista, Jesus trajava roupas miseráveis, roupas de um homem modesto, e não tinha beleza, nem altura, nem vigor, ao ponto dele se destacar na multidão. Ele era um homem qualquer. É isso que está dizendo aqui no versículo 2. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ou pelo contrário, ele era um homem até meio que desprezado até. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Então escondiam o rosto porque eles olhavam para Jesus enquanto homem e falavam, esse cara não vai poder me ajudar, ele é um miserável. Não adianta eu tentar fazer alguma coisa, tentar arrumar alguma coisa com ele, que ele não tem como me abençoar. Então escondiam o rosto dele, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E olha só o que esse Messias fez, esse Messias desprezado. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então olha só, se não é a descrição exata do sofrimento de Cristo, né? O martírio que ele teve até a cruz, e a sua morte de cruz, suportando todos os pecados passados, presentes e futuros da humanidade. Então ele suportou tudo isso. E aqui está claro.
E ele suportou, não sendo adorado, não nós sermos amigos, mas nós sermos inimigos. Nós temos rejeitado ele. Então, em rejeição, ele fez tudo isso. Então, olha só o papel do Messias sendo claramente descrito, né? E como isso realmente se cumpriu com uma força absurda no martírio e sofrimento de Cristo na cruz. Como não tem como negar que Cristo passou por tudo isso, né? Não tem como desassociar de Cristo esse papel do Messias. E aí no capítulo 55, nós vamos ver agora uma profecia sobre a graça. Então, vimos uma profecia sobre Cristo, e agora vamos ver uma profecia sobre a própria graça, sobre o próprio instrumento de salvação do Senhor. Então diz assim Isaías 55, começando do 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Ou seja, isso que a gente vai comprar não é acessível por dinheiro, nem por poder monetário. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me. Isso daqui, mas basicamente essa pergunta aqui que o profeta faz é o que Salomão fez em todo o livro de Eclesiastes. Salomão chegou nessa conclusão. Então, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e produto do vosso trabalho que é aquilo que não pode satisfazer? Salomão chegou na conclusão que nada que nós adquirimos nesse mundo pode nos satisfazer, pode nos trazer realização alguma. Então nada do mundo material vai nos trazer plenitude. É isso que está dizendo aqui. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Olha lá, agora vem a graça, ó. Porque convosco farei uma aliança perpétua, ou seja, uma aliança eterna para sempre, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, os gentios, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Olha só, se não é a graça toda isso daqui, ó. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então olha só se não é a graça, né? Ele anunciou que um povo que não era dele viria até ele e iria conhecê-lo por amor, e que este povo que se convertesse das suas más obras e fizessem boas obras, o Senhor o perdoaria e iria remir este povo. Então olha só como a profecia de Isaías 53 dizia respeito ao Messias, e como Isaías 55 diz respeito à própria graça. A semelhança também do texto de Jeremias, que a gente já viu que também era muito claro. Jeremias 33. Continuando aqui, vamos agora para o capítulo 57 de Isaías, apenas os versículos 1 e 2. Olha só que interessante. Diz assim, em 57, 1 e 2. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, olha só, olha agora essa parte, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houverem andado na sua retidão. Então, esse versículo, ele sempre foi o versículo que me deu mais tranquilidade quando um familiar meu que morreu em Cristo tinha morrido. Então, por exemplo, muitas pessoas às vezes falam, por que essa pessoa teve que morrer, né? Se ela era justa, se ela era bondosa. Por que o mal, a pessoa má, é poupada, ela não morre? E por que às vezes o justo morre? E por que às vezes o Senhor recolhe o justo e preserva o ímpio? E aqui o Senhor está falando por quê? Porque às vezes, a pessoa, ela não pensa que o Senhor está recolhendo essa pessoa para ela ser levada antes que um mal maior aconteça com ela.
Então, muitas pessoas boas são levadas pelo Senhor, porque o Senhor sabe que se ela permanecer com vida, um desfecho muito ruim pode acontecer com ela. Então, o Senhor a recolhe antecipadamente, para que este mal que poderia vir sobre ela no futuro não venha. Então, o Senhor está dizendo que algumas pessoas são recolhidas por este motivo. Então, se alguma pessoa justa que você ver morrendo, mesmo um familiar seu, que morre no Senhor, que morre na qualidade de justo, não se entristeça, mas pense que o Senhor pode ter recolhido ela para livrar ela do mal maior. É isso que Isaías está falando aqui. Que o Senhor não recolhe nenhuma pessoa a punindo. Que o recolher um justo não é uma punição, mas às vezes um livramento de um mal maior. Depois, temos o 58, aonde nós que estamos fazendo o jejum agora, ó, em Isaías 58, do 3 ao 9, o Senhor explica o que é o verdadeiro jejum para ele. Ó. Diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Então aqui é o povo dizendo para Deus: por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então, aqui o povo está se queixando, porque o povo está passando fome, o povo está passando sede, o povo está abatido e parece que o Senhor não está vendo o jejum. Então, o que o povo pensava? O povo pensava que só de se abster de comida e de bebida, eles estavam agradando o Senhor. E olha o que acontece aqui no versículo 4 agora. Eis que para contendas e debates jejuais, olha só, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje para fazer ouvir a voz no alto. Seria este jejum que eu escolheria, que o homem o dia aflige a sua alma e que lhe incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Olha só, esse é o jejum que o Senhor gostaria. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e que quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? E aí, se você fizer isso, se em vez de se poupar de comida e bebida, você escolher fazer o bem e obedecer os mandamentos, traduzindo a isso que o Senhor está falando, aí vem a recompensa no versículo 8. Ó. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E olha só agora. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. E será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Então esse é o verdadeiro jejum para o Senhor. Então nós estamos nesse propósito, né, de fazer esse jejum por conta do encontro. Mas às vezes, se nós jejuamos, mas no decorrer do dia, somos rebeldes, fazemos mal, desobedecemos o Senhor, fazemos coisas perversas, esse jejum que nós estamos fazendo, essas 12 horas de jejum, subirá ao Senhor, quando nós entregarmos o jejum diário? Certamente não subirá. Porque pela mesma lei do misericórdia quero e não sacrifício, se a pessoa, por exemplo, quebrar esse jejum por algum motivo, mas for obediente e obedecer os mandamentos o dia inteiro, e uma pessoa não comer o dia inteiro e desobedecer ao Senhor, quem o Senhor vai estar olhando com mais alegria? O que quebrou o jejum da comida, mas obedeceu? Ou o que se absteve da comida e desobedeceu? Certamente o Senhor vai olhar para esse. Claro que o Senhor gostaria que os dois acontecessem, que a pessoa honrasse o jejum e não comesse, mas que continuasse obedecendo. Mas se for comparar as duas coisas, certamente o Senhor terá misericórdia desse, porque esse pelo menos lhe foi fiel e obediente ao longo do dia, embora comesse e quebrasse o jejum. Então aqui o Senhor está tentando explicar o que sobe às suas narinas como oferta, qual o jejum
que ele atenta os olhos, que ele inclina os ouvidos. Depois, já estamos terminando, ainda no capítulo 59, nós vamos ler o 15 e o 16. Minto, 59 agora, 15 e 16. Diz assim: sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado, e o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Então olha só, o Senhor olhou e viu que não existia justiça. E olha só qual que foi a resposta do Senhor. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço, o braço do próprio Senhor, lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Então aqui é uma declaração de que como o homem não podia salvar a si próprio, como o homem não teria qualidade de cumprir a Torá, de obedecer todas as leis e de ser salvo pela sua própria justiça, o Senhor teve que trazer essa salvação ao homem, fazendo ele-se como mediador de uma aliança, na qual ele traria a salvação acessível ao homem, cabendo ao homem somente crer e obedecer. Então aqui mostrando que o Senhor é o verdadeiro e único agente da nossa salvação e que nós não temos colaboração nenhuma como agentes, cabendo a nós apenas crermos e como legitimação dessa fé obedecermos. Depois, por fim, vamos para o capítulo 61, versículo 1, que mais uma vez é uma profecia messiânica que está falando do Senhor Jesus. Antes de ler aqui, irmãos, essa palavra se cumpriu. Se vocês forem em Lucas 4, vocês vão ver o Senhor Jesus na sua cidade natal em Nazaré, no dia de um sábado. É costume abrir a Torá e ler na sinagoga, né? E o Senhor Jesus, no sábado, coube a ele fazer essa leitura. Ele abriu a palavra, e a palavra caiu exatamente em Isaías 61. E aí o Senhor Jesus leu exatamente esse trecho, ó. Olha só. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então o Senhor Jesus, ele leu exatamente esse versículo no sábado, na sinagoga de Nazaré. E quando ele terminou a leitura e fechou o livro, ele falou: em verdade vos digo que hoje essa profecia se cumpriu diante dos seus próprios olhos. Se afirmando então o Senhor Jesus ali como o Messias, que estava fazendo essas coisas, ó, como estava pregando boas novas aos mansos, que estava restaurando os contritos de coração, mas a parte mais importante vem agora: proclamar liberdade aos cativos. Então o Senhor Jesus estava reconhecendo que na época dele, no futuro, haveriam pessoas que estavam sendo feitas cativas, escravas, que não tinham a liberdade de agir conforme elas queriam. E essas pessoas estavam cativas, estavam presas sobre quem? Sobre o jugo do pecado. Nós estávamos impossibilitados, antes de entregar a nossa vida ao Senhor, nós estávamos impossibilitados de se livrar de uma conduta pecaminosa contínua. Então o Senhor nos deu essa capacidade de quebrar o jugo do pecado e nos deu a capacidade de podermos escolher viver uma vida santa, uma vida irrepreensível diante dos seus olhos. E aqui eu encerro em Isaías. Antes de abrir para dúvidas, vou só reiterar para quem entrou depois, que as leituras seguintes, nós vamos acabar Isaías essa semana, mas depois nós ficaremos um tempo lendo somente Samuel, até chegar em 2 Reis. Quando chegarmos em Jeroboão, passaremos a ler os profetas menores, aonde começaremos por Oséias. Então, serão algumas semanas lendo apenas o livro de Samuel e de Reis, tá? Então, vou abrir para dúvidas agora. Fiquem à vontade. Mulher,
eu leio muito Aham. falar de Sião. Certo. É eu vou, mais pra frente, eu vou entender, nas outras que vai ter que ler ainda, porque até então eu fico lendo, eu fico na dúvida. Você está falando de Cristo, você está falando da cidade. Sião, sempre pensa Sião como a Nova Jerusalém que o Senhor está prometendo para nós. Então pensa que Sião é a cidade da qual o Senhor idealizou, né, para o seu povo morar, mas que o povo, por desobediência, não conseguiria acessá-lo ainda. Então é como se Sião fosse, nos termos da Nova Jerusalém ali, sabe? Viu no final de Apocalipse, Vânia, da Nova Jerusalém? Que ela desceu do céu? Sim. Então Sião, ela significa essa figura de linguagem apontando para essa Nova Jerusalém. Onde o Senhor nos dará o verdadeiro sábado, o verdadeiro Shabat, esse descanso. Novo céu e nova Novo terra. céu e nova terra, entendeu? Então essa Sião tá para se cumprir ainda, foi profetizada em Apocalipse, né? Na qual nós encerramos agora. Então toda vez que você ver Sião, é essa cidade espiritual que o Senhor nos promete. Entendeu? Sempre pensa nisso quando você lê sobre Sião. Tá ótimo, entendi. Obrigada. Em relação à leitura, as próximas leituras ficou claro, né? Não, sim, algumas coisas você fica na dúvida, mas conforme você vai explicando, vai me esclarecendo que eu fico na dúvida. Sim. E aí as leituras seguintes que eu vou fazendo de Samuel e Reis, quando eu começar Oséias, eu vou começar a fazer uma abordagem mais cronológica para vocês. Eu vou traçar uma linha do tempo, então explicando desde Gênesis até Cristo, mais ou menos, qual tempo da nossa cronologia mais ou menos estava no relógio da humanidade, para vocês terem uma visão mais narrativa da Bíblia, histórica da Bíblia. Acho que vai enriquecer bastante. Então, por isso que eu estou abrindo um pouco mão agora dos profetas menores, para inseri-los exatamente no momento que eles profetizaram, na história real, tá? Tá ótimo, obrigada, Lê. Imagina. Então, Posso falar? pode falar. E eu não sei se você... Só uma curiosidade que vocês provavelmente devem ter percebido, que eu achei muito legal, é que a Bíblia, né, começa falando da árvore da vida e termina com a árvore da vida também. Sim. Então, eu achei muito legal isso que o Senhor fez. Ele restaurou, né? Como se ele estivesse dando um restart. Sim, mas o plano desse era desse mesmo, religar, né? Exatamente. Que o homem, verdadeiramente o homem provasse aquilo que ele queria que Adão e Eva já provassem ali no Gênesis, né? Como eles não conseguiram provar, o Senhor teve que fazer todo esse plano messiânico com Cristo, né? Para poder conduzir o homem de volta àquela realidade. E dessa vez o homem tendo acesso, né? Ao fruto da árvore da vida, né? Legal. Aí a gente vai saber que fruta que é, né? Se é maçã mesmo. Então, Se é maçã de novo, né? Se é maçã de novo. Vou fazer uma oração aqui para encerrar, irmãos. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais uma quinta-feira, Senhor, de reunião. Obrigado, Senhor, por nós terminamos agora o Novo Testamento, Senhor, onde o Senhor nos abençoou muito com os evangelhos, com as cartas paulinas, com as cartas de Pedro, as cartas joaninas, o livro das revelações de Apocalipse. Senhor, nós somos muito abençoados. Guarda todos esses ensinamentos do Novo Testamento no nosso coração, Senhor. E agora nós mergulharemos profundamente no Antigo Testamento, Senhor. Que nessas leituras futuras do Antigo, Senhor, que o Senhor sempre nos mostre os ensinamentos do Novo, Senhor, que o Novo Testamento seja sempre achado no Antigo, como temos visto no exemplo de Davi, como que Davi encarnou os mandamentos do Senhor Jesus, existindo 1000 anos antes dele, cumprindo o Evangelho, amando os seus inimigos. Então que o Senhor coloque essa luz do Novo Testamento na leitura do Antigo, para que nós possamos enriquecer muito mais a leitura do Antigo, Senhor, podendo aprender muito mais a tua boa, santa e poderosa vontade. Em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez. Amém. Amém. Graças a Deus.